te pedir uma palavra ao nosso encontro. Deus, venha falar conosco. A palavra que nós precisamos ouvir. A palavra, Senhor, meu Deus, ó Pai, que vai mudar a nossa história. A palavra que vai nos fazer mais crente. A palavra que vai nos fazer mais fiel. A palavra que vai nos levar, Senhor, meu Deus, ó Pai, a uma, Senhor, meu Deus, ó Pai, a uma intimidade maior contigo. Deus, Tu és o Deus poderoso, Tu és o Deus santo. Tu és o Deus que tudo pode, Senhor. Pai, então nessa noite, Senhor, nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. E a palavra que nós precisamos ouvir, não a palavra que nós queremos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 30. 1 Samuel, capítulo de número 30 e o versículo de número 18. 1 Samuel, capítulo de número 30 e o versículo de número 18. Aleluia. Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Deus, Ele quer falar ao meu e ao seu coração. 30, 18. E Ele preparou esse momento para nós estarmos aqui adorando o Senhor. 1 Samuel, capítulo de número 30 e o versículo de número 18. Diz assim a palavra do Eterno. E assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado, e também libertou as suas 2 esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados, e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa que os conduzia adiante do outro gado, e exclamavam: este é o despojo de Davi. Amém? Podeis vos assentar, glorificando a Jesus. Louvado seja Deus. A palavra dessa noite é uma palavra rema para a nossa vida. O texto que nós acabamos de ler, louvado seja Deus, é mais uma passagem da vida de Davi. Louvado seja Deus, o rei. Louvado seja Deus de Israel, o servo de Deus. Nós bem conhecemos a história de Davi. Sabemos que Davi, ele foi escolhido por Deus. Louvado seja Deus, ele não foi escolhido, louvado seja Deus, enquanto estava, louvado seja Deus, no auge da sua vida. Não. Davi, louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que ele foi escolhido quando ele estava, louvado seja Deus, escondido atrás, louvado seja Deus, das ovelhas. Quando, louvado seja Deus, quando ali o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos estavam num banquete com o sacerdote, louvado seja Deus, a palavra de Deus diz que Deus estava vendo Davi lá no pasto. Louvado seja Deus, clamando, louvado seja Deus, ali cantando louvores a Deus, cuidando das ovelhas, obedecendo a ordem que foi lhe dada. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu começo a ver nesse texto, eu começo a ver Davi, louvado seja Deus, aqui nesse momento. A Bíblia diz que Davi já tinha sido consagrado a rei, já tinha sido, louvado seja Deus, ordenado a ser o rei, mas diz a palavra do Senhor que Davi estava num momento de perseguição, que Davi estava num momento, louvado seja Deus, de luta, louvado seja Deus, e a Bíblia diz, louvado seja Deus, que nesse momento, Davi, louvado seja Deus, ele estava, louvado seja Deus, batalhando, louvado seja Deus, em favor do rei Aquis. E a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que quando chega nesse texto, Davi está voltando de uma batalha. Davi, louvado seja Deus, está voltando, louvado seja Deus, de uma grande batalha. E o texto sagrado vai dizer, louvado seja Deus, que quando Davi chega em casa, talvez Davi está dizendo assim: agora eu vou chegar e vou descansar. Agora eu vou chegar, louvado seja Deus, e agora eu vou sentar, eu vou, louvado seja Deus, conviver com a minha, vou rever a minha família. Agora, louvado seja Deus, eu vou poder guardar a espada, eu vou poder, louvado seja Deus, guardar, louvado seja Deus, as armaduras, e eu vou poder descansar. Sabe, irmãos, louvado seja
vida, louvado seja Deus, ela é uma batalha. Eu não vou dizer que é uma eterna batalha, porque a Bíblia diz que lá no céu nós não vamos ter que batalhar, mas aqui na terra, louvado seja Deus, nós vivemos, louvado seja Deus, sempre em batalha. A nossa vida, louvado seja Deus, aqui na terra, ela vai ser luta após luta, louvado seja Deus, mas nós precisamos, louvado seja Deus, continuar batalhando, nós precisamos continuar lutando, nós precisamos continuar insistindo, nós precisamos, louvado seja Deus, continuar, louvado seja Deus, indo adiante, porque nós sabemos de uma coisa: vai chegar o dia do descanso, mas esse descanso, louvado seja Deus, não é na nossa casa, esse descanso não é no nosso sofá, esse descanso, louvado seja Deus, não é na nossa cama, esse descanso, louvado seja Deus, não, esse descanso, o descanso que nós vamos ter será um descanso eterno com Cristo lá na glória. É quando, louvado seja Deus, Ele vai chegar, louvado seja Deus, diante de nós, como diz a palavra, Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, e você vai dizer: é Deus, louvado seja Deus, eu lutei lá naquela terra, eu passei por tanta luta, eu passei por tanta dificuldade, mas valeu a pena, eu estou aqui, louvado seja Deus, e santo, santo, santo é o teu nome, santo é o nome do Senhor, santo é o nome do Senhor dos exércitos, eu venci. Davi achou que ia descansar. Davi achou, louvado seja Deus, que ele ia, louvado seja Deus, se assentar, louvado seja Deus, e poder, louvado seja Deus, ali, curtir um pouco da folga, louvado seja Deus, pós-batalha. Mas a Bíblia diz que quando Davi chega em Ziclag, o texto sagrado vai dizer, louvado seja Deus, que Davi encontra a cidade toda queimada. Davi, louvado seja Deus, quando ele chega, ele corre, louvado seja Deus, para sua casa. E a Bíblia diz que ele não encontra suas esposas, ele não encontra os seus filhos, ele não encontra, louvado seja Deus, ninguém na sua casa, porque ele olha ali da sua casa toda queimada, toda destruída, todos os seus pertences roubados, louvado seja Deus, os seus soldados a mesma coisa. A Bíblia diz que, louvado seja Deus, Ziclag foi atacada enquanto Davi estava na batalha. Mas aqui, louvado seja Deus, quando eu leio esse texto, eu encontro, louvado seja Deus, nesse texto, alguns motivos porque, louvado seja Deus, Ziclag, ela foi atacada. Louvado seja Deus, por quê? Louvado seja Deus, Ziclag foi atacada. O primeiro motivo, louvado seja Deus, foi porque Davi, ele investiu todos os seus recursos na outra batalha. Davi, louvado seja Deus, ele não deixou soldados, louvado seja Deus, para vigiar Ziclag. Davi, louvado seja Deus, ele foi para a batalha e levou todos os soldados com ele. Sabe, irmãos, por que nós perdemos muitas batalhas na nossa vida? É porque muitas vezes, louvado seja Deus, nós investimos todo o nosso recurso numa batalha só. É porque nós investimos toda a nossa força numa batalha só. É porque nós investimos, louvado seja Deus, todos os nossos recursos em uma mesma batalha. Nosso problema, louvado seja Deus, muitas vezes vamos dizer assim, que é um problema financeiro. Então, louvado seja Deus, nós ficamos focados só naquele problema. Estamos talvez com um problema de saúde, nós ficamos focados somente naquele problema. Estamos com um problema, louvado seja Deus, familiar, nós ficamos focados somente naquele problema e esquecemos das outras coisas. Nós ficamos, louvado seja Deus, focados apenas na batalha. Um outro motivo porque Ziclag foi atacada foi porque Davi, louvado seja Deus, não valorizou a sua família como ele valorizou a batalha. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Davi saindo para a batalha. Ele fala: nós vamos lá, nós vamos acabar com aquela, louvado seja Deus, com aquele povo, nós vamos acabar com aquele exército inimigo, louvado seja Deus, vamos, e os homens, todo mundo atrás, louvado seja Deus, dizendo, louvado seja Deus, vamos lá, louvado seja Deus, vamos derrotar. Mas é a família, mas é o povo que ia ficar em Ziclag. As outras coisas não têm valor.
As outras coisas, louvado seja Deus, não tem, louvado seja Deus, o mesmo valor. É só a batalha, é só a sua luta, é só o seu problema, é só a sua dificuldade, é só, louvado seja Deus, o problema presente. E as outras coisas não tem valor. Davi, louvado seja Deus, permitiu que Ziclag foi apagada, ou foi atacada, melhor dizendo, louvado seja Deus, porque só estava valorizando, louvado seja Deus, uma única coisa. Nós ficamos focados em uma única coisa. Nós ficamos focados em uma única situação. Nós ficamos focados, louvado seja Deus. Talvez eu costumo dizer e vou dizer aqui de novo. Muitas vezes nós ficamos focados naquilo que não está acontecendo. Nós ficamos focados, louvado seja Deus, naquilo que nós, louvado seja Deus, somente naquilo que nós estamos vendo. Mas a palavra de Deus, ela nos diz, ela nos mostra que nós também, louvado seja Deus, se nós queremos milagres na nossa vida, se nós queremos, louvado seja Deus, coisas extraordinárias na nossa vida, nós precisamos focar naquilo que nós não estamos vendo. Davi, louvado seja Deus, sai para a batalha. Primeiro, louvado seja Deus, ele não vigia. Ele não deixa ninguém lá, louvado seja Deus, deixa tudo desprotegido. Porque ele estava focado na batalha. Segundo, ele não valoriza, louvado seja Deus, ou as pessoas que ficaram, louvado seja Deus, ou a sua própria família, porque estava focado na batalha. Sabe o que eu entendo, louvado seja Deus, que nós precisamos, louvado seja Deus, focar na batalha, mas olhar nas coisas que estão acontecendo em volta. Nós precisamos, louvado seja Deus, focar nas coisas que estão acontecendo em volta. Porque tem coisas ruins talvez acontecendo em volta também, mas tem coisa boa. Sabe, tem áreas da nossa vida que Deus talvez Ele não está agindo nesse momento, mas tem áreas da nossa vida que Deus está trabalhando, tem áreas da nossa vida que Deus está fazendo. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, talvez você está sem R$1 no bolso, mas você tem saúde, louvado seja Deus, para adorar e bem dizer o nome santo do Senhor. Talvez você está com um problema, louvado seja Deus, na família, louvado seja Deus, mas Deus, Ele está abençoando, louvado seja Deus, que você, louvado seja Deus, a sua vida espiritual está uma bênção. Talvez nessa noite você entrou aqui fraco espiritualmente, mas Deus, louvado seja Deus, tem abençoado outras áreas da sua vida, e você precisa observar o que está acontecendo em volta. O problema de Davi, louvado seja Deus, foi que ele focou em uma única batalha. Louvado seja Deus, muitas vezes nós também, louvado seja Deus, cometemos esse erro, porque nós focamos em uma única batalha, mas tem outras guerras que você precisa guerrear. Porque a batalha na vida financeira está ruim. Louvado seja Deus, eu não oro, eu não canto, eu não prego. Louvado seja Deus, eu não faço mais nada. Porque a batalha, louvado seja Deus, talvez na vida espiritual está ruim. Louvado seja Deus, então eu também, porque eu não vou fazer as outras coisas. Não, louvado seja Deus, guerreie as suas guerras, guerreie as suas batalhas. Louvado seja Deus, analisando num todo, para que você não venha perder, louvado seja Deus, a batalha. Para que a sua Ziclag não seja, louvado seja Deus, atacada. Davi chega, Ziclag está atacada. Ziclag, louvado seja Deus, está toda queimada. Ziclag está no chão, não tem mais esposa, não tem mais filhos, não tem, louvado seja Deus, mais ninguém. A Bíblia diz que a primeira atitude de Davi foi chorar. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, o escritor, louvado seja Deus, de 1 Samuel, vai dizer que Davi não chorou pouco não. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Davi chorou, louvado seja Deus, muitíssimo. Louvado seja Deus, a Bíblia vai dizer que Davi, louvado seja Deus, chorou de forma, louvado seja Deus, grandiosa, copiosa. Olha aqui o que diz o versículo 4 do mesmo capítulo. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, pratos de dor
e pranto, e choraram até que esgotarem as lágrimas. Olha quanta coisa ruim, quanto sentimento ruim eles tiveram. Olha quantos sentimentos ruins, louvado seja Deus, eles tiveram. Mas olha o que a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que eles choraram, que eles, louvado seja Deus, até esgotarem as lágrimas. Louvado seja Deus, o problema não é chorar, pode talvez, louvado seja Deus, até reclamar, pode, louvado seja Deus, se preocupar, pode, louvado seja Deus, mas o problema não é ficar chorando o tempo todo, o problema não é ficar, louvado seja Deus, reclamando o tempo todo, o problema não é, louvado seja Deus, o melhor, louvado seja Deus, o problema é, louvado seja Deus, você ficar chorando o tempo todo, se lamentando, sentindo dor o tempo todo por aquela situação. Deus está falando, você pode chorar, faz parte você chorar, faz parte, louvado seja Deus, você se preocupar, faz parte, louvado seja Deus, você, louvado seja Deus, sentir essas coisas. Deus está dizendo para você nessa noite que faz parte. Aqui não tem nenhum super-herói, aqui não tem nenhuma super-heroína, faz parte. O próprio Davi, o homem segundo o seu coração de Deus, a Bíblia diz que ele chorou, louvado seja Deus, que ele chorou, louvado seja Deus, que eles tiveram exclamações de horror, que eles tiveram brados de dor, louvado seja Deus, de pranto, choraram até esgotar as lágrimas. No versículo 6, louvado seja Deus, vai dizer assim: e Davi ficou profundamente triste e angustiado. Os seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apredejá-lo. Porém, Davi encontrou ânimo no Senhor seu Deus. Olha a situação. Porque daí as pessoas, louvado seja Deus, que estavam acompanhando Davi, o texto vai dizer, louvado seja Deus, que eles agora vão botar a culpa no Davi, vão dizer: Davi, você é culpado, Davi, você é culpado. Mas eles também, louvado seja Deus, louvado seja Deus, não vigiaram, não deram ideia para Davi, porque a maioria das pessoas é assim. Elas vão, louvado seja Deus, botar a culpa no outro, ou na outra, louvado seja Deus, mas querem tirar suas próprias responsabilidades. A Bíblia diz que os companheiros de Davi, que os seguidores de Davi, louvado seja Deus, queriam até apedrejar ele por aquela situação. Se fosse eu, louvado seja Deus, eu ia sair correndo. Ou eu ia, louvado seja Deus, sentar, louvado seja Deus, talvez, né? Louvado seja Deus, talvez eu iria dizer: Senhor, é o fim mesmo. Eu ia só esperar a primeira pedrada. Se fosse, louvado seja Deus, olhar pelo ângulo humano, louvado seja Deus, a nossa tendência é fazer o quê? Desistir. A situação já não estava boa. Davi já saiu de uma batalha, chega em casa, louvado seja Deus, com a intenção de descansar. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que agora ele vai encontrar toda a sua casa toda bagunçada, toda destruída, não vai encontrar suas esposas, não vai encontrar seus filhos. Louvado seja Deus, a cidade que eles construíram estava toda destruída. Mas a parte final, ou melhor dizendo, do versículo 6, vai dizer assim: Davi, entretanto, encontrou ânimo, louvado seja Deus, em o Senhor seu Deus. Sabe por que você está desanimado? Sabe por que, louvado seja Deus, que muitas vezes nós desanimamos? É porque muitas vezes nós ficamos procurando ânimo, louvado seja Deus, na pessoa errada. É porque nós ficamos procurando ânimo, louvado seja Deus, nas coisas erradas. Mas Davi, louvado seja Deus, eu acredito que enquanto as pessoas estavam ali rasurando no seu coração, vamos apedrejar Davi, então as pessoas estavam apontando o dedo dizendo: Davi, você era culpado. Davi foi falar com Deus. Davi, louvado seja Deus, ele foi clamar a Deus, e o texto vai deixar bem claro: e Davi encontrou ânimo no Senhor vosso Deus. Deus, ele é o único, louvado seja Deus, que pode te animar. Deus
Deus é o único, louvado seja Deus, que pode te animar. As pessoas, louvado seja Deus, muitas vezes vão, louvado seja Deus, apontar e vão dizer, é verdade, é melhor parar, é melhor desistir, é melhor você ficar, louvado seja Deus, é melhor você não ir adiante. Mas Deus, louvado seja Deus, Ele vai dizer assim, vai adiante, pode se levanta, se coloca de pé. E tem um detalhe, eu vou com você. Muitas vezes, louvado seja Deus, todo mundo, louvado seja Deus, em meio à situação, pode até te abandonar, louvado seja Deus, pode até se esquecer, não, mas Deus, Ele vem, louvado seja Deus, Ele só não fala para você ir, Ele só não fala para você continuar, Ele só não fala para você ir adiante, mas Ele chega para você e diz assim, ei, pode continuar. E tem um detalhe, eu estou com você, eu te esforço, eu te ajudo, eu vou com você adiante. É o que Deus está falando conosco, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. É por isso que eu estou aqui, louvado seja Deus, louvado seja Deus, e não mudei a mensagem, louvado seja Deus, não mudei, louvado seja Deus, o jeito de pregar, louvado seja Deus, porque eu entendo, louvado seja Deus, que Deus é quem está me animando, porque Deus é quem está comigo, é porque Deus, louvado seja Deus, Ele está, louvado seja Deus, dizendo, eu vou com você, louvado seja Deus, vai, e eu vou com você, eu sou sua companhia nessa batalha. Encontrou ânimo no Senhor. Se você for procurar ânimo no vizinho, se você muitas vezes for procurar ânimo nos amigos, se você for procurar ânimo nos familiares, irmão, muitas vezes você vai encontrar alguém dizendo assim, para, desanima, desiste. Você não está vendo que vai dar certo, que não vai dar certo. Você não está vendo que não vai acontecer. Mas quando você vai procurar ânimo em Deus, Ele diz assim, levanta, põe-te em pé que eu vou falar contigo. Ele vai dizer, vai, porque eu já coloquei um anjo diante de você. Ele vai dizer, vai, louvado seja Deus, porque eu já estou, louvado seja Deus, quebrando as muralhas, que eu já estou, louvado seja Deus, derrubando os muros, que eu já estou, louvado seja Deus, colocando as barreiras por terra. Ele vai dizer, vai, porque nenhuma ferramenta preparada contra você vai prosperar. Nenhuma língua, louvado seja Deus, contra a sua vida vai se levantar contra você. Deus, Ele está dizendo, encontre ânimo no Senhor. Aleluia. O salmista vai dizer assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. E o texto continua. Louvado seja Deus. Versículo 7. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, rogo-te, traze depressa o eufode e o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, perseguirei esse bando de invasores? Alcançá-lo-eis? E a resposta foi, sim, persegues, porque certamente alcançarás e libertará os prisioneiros. Sabe qual é o nosso problema? É tirar as próprias conclusões. É querer tomar as próprias decisões. É querer, louvar a Deus, fazer as coisas sem a direção de Deus. E fazer as coisas na direção de Deus nunca foi fácil, nunca vai ser fácil. Porque a direção de Deus, louvado seja Deus, muitas vezes não parece, louvado seja Deus, a direção mais aceitável, mais provável. A direção de Deus muitas vezes vai nos levar por caminhos que a gente acha que não vai chegar no cumprimento da promessa. Que a gente acha, louvado seja Deus, porque muitas vezes a gente, louvado seja Deus, se for a nossa direção, a gente quer virar a esquina e dar de encontro com a bênção. A gente muitas vezes, louvado seja Deus, se for na nossa direção, a gente quer sair no portão, louvado seja Deus, e já abraçar a bênção no portão.
Mas quando eu olho para a Bíblia, louvado seja Deus, e olho, louvado seja Deus, para louvado seja Deus, para que a promessa de Deus se cumpra, para a direção de Deus, muitas vezes sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para um lugar aonde eu vou te mostrar. A direção de Deus vai nos levar, muitas vezes, vai nos colocar, louvado seja Deus, diante de um mar vermelho, louvado seja Deus, com um monte, louvado seja Deus, de soldados atrás de nós, e deserto para todo lado. Mas sabe qual é a promessa de Deus? Eu tenho uma terra prometida para você. A direção de Deus, muitas vezes, vai falar para a gente assim, louvado seja Deus, não vai, louvado seja Deus por esse caminho, louvado seja Deus porque nesse caminho, louvado seja Deus vai ter, louvado seja Deus ali uma emboscada para você, mas vai por outro caminho, louvado seja Deus porque ali, louvado seja Deus, o caminho está liberado. Muitas vezes você vai falar, não, mas esse caminho é mais perto, muitas vezes você vai dar uma volta maior, mas o nome de Jesus será glorificado na sua vida. A direção de Deus vai nos fazer muitas vezes acontecer como aconteceu com José. Deus dá um sonho para José e fala, José, louvado seja Deus, vai se ajoelhar, sua família, seus irmãos vão se ajoelhar todinho diante de você. Mas para se cumprir isso, José vai passar por cisterna, José vai passar, louvado seja Deus, por prisão, José vai passar por calúnia, José vai passar, talvez na direção de Deus, louvado seja Deus, a gente vai ter que passar por tudo isso que José passou, mas lá na frente, louvado seja Deus, você vai ver o resultado, o cumprimento da promessa que Deus fez para você. Davi, louvado seja Deus, ele foi buscar a direção de Deus, ele, louvado seja Deus, diante daquela situação, depois dele ter chorado, depois, louvado seja Deus, dele ter se desesperado, depois dele ter dado brado de dor, depois de toda a situação, Davi falou, ei, traz o colete, traz o efode, vamos, louvado seja Deus, perguntar ao Senhor, vamos buscar a direção de Deus, louvado seja Deus. Tem coisas, irmão, que acontece na nossa vida, que nós vamos ter situações que nós vamos passar como Davi, que nós vamos passar por situação de dor, que nós vamos passar por, louvado seja Deus, vamos dar brado de dor, vamos chorar, até que vai faltar lágrima para você chorar, mas depois disso aí, Deus está dizendo, isso daí vai acontecer, é normal, louvado seja Deus, porque você é homem, porque você é mulher, porque você, louvado seja Deus, é humano, louvado seja Deus, mas depois disso, louvado seja Deus, não é para você querer se matar, não é para querer se isolar dentro de um quarto, não é para você, louvado seja Deus, falar, agora eu estou deprimido, eu não quero, não, louvado seja Deus, vai buscar a direção de Deus, vai falar com Deus, louvado seja Deus, vai prestar um culto a Deus, porque a maioria das pessoas é isso, passa por um momento difícil, aí quer se isolar, aí quer parar, aí quer, louvado seja Deus, ficar, louvado seja Deus, dar uma de coitadinha, mas não é isso que Deus está dizendo, louvado seja Deus, aí depois que você está no problema, passou na luta, está na dificuldade, chorou, deu brado de dor, louvado seja Deus, sentiu, louvado seja Deus, beleza. Mas agora chegou a hora de falar com Deus. Eu conversei com uma pessoa uns tempos atrás, uns 2 meses atrás, um amigo, e ele perdeu a esposa. E ele ficou, louvado seja Deus, muito entristecido com essa situação. Mais de 30 anos de casados, uma vida. Mas aí, louvado seja Deus, ele, muito triste, quando eu vi lá a notícia, entrei em contato com ele. E ele falou, está difícil. Mas aí, louvado seja Deus, outro dia eu vi ele postando uma foto no trabalho. E eu falei, fico feliz por você que você já está no trabalho de novo. Ele falou, 2 meses de luto já está bom. Agora é hora de prosseguir a vida.
tenho que trabalhar, eu tenho, louvado seja Deus, os meus afazeres, minhas contas para pagar. A tristeza muitas vezes vai continuar, mas eu tenho que continuar. Ele é músico na igreja na denominação que ele congrega. Louvado seja Deus, e eu vi, nessa mesma época que eu conversei com ele, louvado seja Deus, ele lá com o instrumento dele, louvado seja Deus, indo adorar Jesus. E a gente vai ter tempo que a gente vai chorar mesmo, que a gente vai sentir dor, que a gente vai sentir, louvado seja Deus, como diz o texto que nós lemos, que a gente vai dar brado de dor, que vai faltar lágrimas para a gente chorar. Mas depois é hora da gente buscar o Senhor, é hora da gente, louvado seja Deus, se colocar na presença do Senhor. Davi, depois de chorar, louvado seja Deus, depois de toda essa situação, ele fala: peraí, vamos perguntar, vamos fazer a direção do Senhor. Vamos ver, louvado seja Deus, o que Deus tem em todo esse negócio. E o texto diz, louvado seja Deus, que ele pergunta: Senhor, eu vou perseguir eles? É isso que o Senhor quer? É essa a tua vontade? Porque tem coisas que vai acontecer na nossa vida que Deus vai falar para você: nem corre atrás. Tem coisas que você vai perder na sua vida, louvado seja Deus, que Deus vai falar: não, deixa isso aí para lá, tenho algo melhor para você, eu tenho coisa boa para a tua vida. Tem lugares que Deus vai tirar você, que Deus vai me tirar muitas vezes, louvado seja Deus, mas não é para você. Louvado seja Deus, que Deus vai falar: nem volta para lá, nem corre para lá, nem vai para aquele lugar. Talvez você vai dizer assim: mas era melhor, mas era, louvado seja Deus, mais bonito, mas era mais, louvado seja Deus, mais agradável. Talvez, louvado seja Deus, da onde Deus está te tirando é a Sodoma da sua vida, que daqui uns dias vai ser destruída, que daqui uns dias, louvado seja Deus, vai virar pó e cinza, que daqui um dia, louvado seja Deus, vai acabar. É dessa maneira. Eu me lembro de um amigo, louvado seja Deus, que a pessoa, louvado seja Deus, cedeu uma casa para ele morar. E o dono da casa que cedeu a casa para ele morar morreu. E era uma casa de fundo. E tinha a casa do dono na frente. Aí o filho dessa pessoa que doou a casa para ele chegou lá e falou assim: ó, eu quero a casa. Eu quero que você saia daqui em tantos dias. E ele ficou desesperado. Louvado seja Deus, mas eu vou ter que sair da casa, como é que nós vai fazer? Louvado seja Deus, mas Deus, quando ele faz as coisas, ele prepara tudo. E Deus logo preparou uma casa, ele conseguiu alugar uma casa. Deus preparou tudo certinho, ele mudou. Um mês depois que ele mudou da casa, a polícia estava batendo lá e estava levando todo mundo. Deus tirou ele de lá para ele não ir preso junto com aquelas pessoas que foram lá morar naquela casa. Deus muitas vezes ele vai tirar você de determinadas situações que é para você não perecer junto com aquele povo. Lembra de Ló? Louvado seja Deus, Deus mandou os anjos lá e falou: ó, pega, sai você, a tua família daí, porque louvado seja Deus, vai acontecer uma destruição nessa cidade. Vai acontecer, Deus está falando com pessoas essa noite, está dizendo: ei, tem coisas que eu vou tirar, louvado seja Deus, da sua vida, tem lugares que eu vou tirar você, louvado seja Deus, porque eu não quero que você pereça, porque lá vai ter destruição, mas aonde eu vou colocar você vai ser lugar de bênção. Mas no caso aqui, do texto, Davi, louvado seja Deus, Davi, louvado seja Deus, o Senhor falou para ele: pode ir, louvado seja Deus, e Deus vai dizer assim, aleluia, versículo, louvado seja Deus, oh, aleluia. E ele perguntou ao Senhor, versículo 8, Davi perguntou ao Senhor: perseguirei a esse bando de invasores? Alcançá-lo-eis? E a resposta foi, sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás, e libertará os prisioneiros. Olha o que Deus está dizendo para você e para mim. Deus está dizendo, quando a resposta de Deus é sim, eu sempre digo,
louvado seja Deus, eu entendo que Deus, Ele pode responder a gente de diversas maneiras. Mas as 4 principais respostas de Deus, na minha opinião, louvado seja Deus, e eu não quero aqui esgotar, louvado seja Deus, as formas de Deus responder. A primeira resposta de Deus é sim. Todo mundo quer ouvir o sim de Deus. Todo mundo quer ouvir, louvado seja Deus, Deus falar sim, vai, eu sou contigo, com a minha, vai nessa tua força, vai, eu sou contigo. É a primeira resposta de Deus, a primeira forma de Deus responder. A segunda resposta é aquela que eu entendo que ninguém quer ouvir de Deus. Não. Ninguém quer ouvir o não de Deus. Tem pessoas, louvado seja Deus, que quando Deus fala não, louvado seja Deus, foi o maior drama, é porque Deus não me ama. É porque Deus não, porque Deus muitas vezes Ele está falando não, mas Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele conhece todas as coisas, fica tranquila, Deus sabe o que está fazendo. Ninguém quer ouvir o não de Deus. Ninguém quer ouvir o não de Deus. Mas Deus está dizendo para se Deus está dizendo não, saiba louvar seja Deus que Ele tem os motivos dele. E Ele sabe o que é melhor para você. Terceira resposta também, louvado seja Deus, que ninguém gosta de ouvir muitas vezes, que é Deus falando espera. Espera. Ninguém quer ouvir porque a gente quer para ontem, a gente quer para agora, a gente quer para esse momento, a gente quer para essa, louvado seja Deus, para esse tempo. Mas Deus, muitas vezes quando Deus vai falar, espera, porque a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o melhor tempo é o tempo de Deus. O melhor tempo é o tempo de Deus. Se Deus está falando para você esperar, louvado seja Deus, é porque não é o tempo agora. É porque não é o momento agora. É porque não é, louvado seja Deus, a hora agora. Mas quando chegar a hora vai ser o melhor tempo de Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, a outra resposta, a quarta maneira de Deus nos responder, é a que eu mais gosto. Louvado seja Deus, é aquela que nós nos surpreende. É quando Deus, louvado seja Deus, Ele responde com infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Muitas vezes você está esperando o A, Deus está mandando o abecedário inteiro para você. Muitas vezes você está esperando, louvado seja Deus, Deus responder, louvado seja Deus, com uma pessoa da sua família. Deus vem e responde com a família toda. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, louvado seja Deus, muitas vezes você está esperando, louvado seja Deus, apenas louvado seja Deus o dinheiro para pagar aquela conta específica, e Deus vem, louvado seja Deus, e responde, louvado seja Deus, porque você fica livre de toda e qualquer conta. Ah, irmão, essa é a melhor parte, é a melhor resposta de Deus. E no caso de Davi, Deus respondeu, falou, vai, pode ir, louvado seja Deus, você vai alcançar, você vai, louvado seja Deus, recuperar, você vai derrotar esses perseguidores. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite, através dessa palavra para a nossa vida? Vai, eu sou com você, louvado seja Deus, você vai alcançar. É uma palavra profética para a nossa vida. Continua perseverando, continua caminhando, pode, louvado seja Deus, se levantar, louvado seja Deus, porque vai dar certo, porque vai acontecer na sua vida, porque, louvado seja Deus, Deus vai fazer, como Deus falou com Davi. Louvado seja Deus, essa palavra é para nós nessa noite, onde Deus está dizendo, sim, você vai perseguir e vai conseguir. Deus não falou para Davi assim, Davi, eu vou trazer, louvado seja Deus, na sua mão. Porque tem vezes que Deus faz isso. Tem batalhas, louvado seja Deus, que Deus falou para o povo assim, ei, nessa batalha você não vai ter que pelejar. Só está e fica de pé e vê o livramento que eu vou fazer. Em outras situações Deus fala, ó, vai, continua marchando que eu vou te dar vitória. Continua marchando que eu vou abençoar a sua vida. Continua marchando, louvado seja Deus. Mas também, louvado seja Deus, eu não encontrei na
na Bíblia ainda, só se eu não li ainda, louvado seja Deus, mas eu não encontrei na Bíblia Deus falando para ninguém: ei, fica sentadinho aí, parado, deita, arma a rede, louvado seja Deus que eu vou te abençoar. Não, para um Deus falou, louvado seja Deus, põe-te em pé que eu vou falar contigo. Para outro Deus falou, marcha. Para outro Deus falou, se coloca de pé. Para outro Deus falou, continua, vai adiante. Para Davi aqui Deus falou: Davi, vai lá e persegue ele. Vai, louvado seja Deus, pode perseguir, porque você vai alcançar, louvado seja Deus, e você vai derrotar eles. Sabe o que Deus está falando? Persegue. Vai de encontro. Vai adiante. Vai, louvado seja Deus, porque eu vou te dar vitória. Deus está dizendo: pode perseguir, pode ir, louvado seja Deus, porque eu vou te dar vitória. Pode continuar, porque eu vou te dar vitória, porque você vai alcançar. Deus está dizendo, é uma palavra profética. Louvado seja Deus, eu não sei se é para nós aqui na igreja, ou é para quem está assistindo pela internet, mas Deus está dizendo: vai, persegue, vai de encontro, continua, louvado seja Deus, porque eu vou te dar vitória. Você vai alcançar, e você vai libertar os prisioneiros. E a Bíblia diz que Davi partiu. Sabe por quê? Sabe o que eu acho, irmãos? Que o maior problema, louvado seja Deus, que muitas vezes Deus fala com a gente, e nós muitas vezes não acreditamos, mas Davi acreditou. E a Bíblia diz que Davi ele parte com os homens. Mas a Bíblia diz que chega, e aqueles homens saem no começo todo cheio de força. Vamos. Mas quando chega num determinado momento, parte daqueles homens desiste. Aí, louvado seja Deus, é o que nós encontramos no nosso dia a dia, nos dias de hoje. Tem muita gente que saiu com a gente. Tem muita gente, louvado seja Deus, que estava caminhando com a gente. Tem muita gente que estava andando com a gente, mas chegou num momento e falou: não aguento mais. Essa luta não dá para mim. Esse negócio não é para mim. Oh, aleluia. Olha o que a Bíblia diz, que chegou num determinado momento, de 600 homens, louvado seja Deus, que estavam com Davi, 200 falou: Davi, eu não consigo mais ir. É por isso, louvado seja Deus, que a Bíblia vai dizer que uns confiam em carro, mas outros em cavalo. Louvado seja Deus, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer que maldito é aquele homem que confia no homem. Louvado seja Deus. Esse texto ele é tão profundo que muitas vezes a gente olha e fala assim: eu não posso confiar no irmão que está do lado, eu não posso confiar. Não, nós não podemos confiar em nós mesmos. Nós não podemos confiar nem na força do nosso braço. Louvado seja Deus, o texto vai além de você olhar para o vizinho e dizer para ele: ei, eu não vou confiar no você não, porque a Bíblia está dizendo que a maldito é o homem que confia no homem. Não, você não pode confiar nem em você. Sabe o que a Bíblia diz? Louvado seja Deus, que Davi falou para eles: fica aí, eu entendo, eu compreendo vocês. Nós vamos continuar. Sabe, irmãos, a gente tem muitas vezes, louvado seja Deus, a intenção, ou louvado seja Deus, a opção, louvado seja Deus, de criticar quem parou, de ficar olhando para quem parou. Davi falou: fica aí, porque eu vou continuar. Ei, para de olhar para quem parou. Pare de olhar para quem parou. Tem um corinho que é das antigas, louvado seja Deus, um louvor das antigas, louvado seja Deus, que fala assim: ó, se você não vai, eu vou fazer o que Deus mandou. Tem aquele louvado seja Deus que a gente canta, louvado seja Deus, que é, louvado seja Deus, se caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça eu ir, mas eu estou indo. Eu vou.
Davi fala para aqueles homens: fica aí, eu entendo que você está fraco, eu entendo que você não está aguentando, eu entendo, louvado seja Deus, que a luta está grande para você, mas eu vou continuar, mas fica aí que daqui a pouco eu volto, eu não vou te deixar, eu vou continuar orando por você, eu vou continuar buscando. Irmão, louvado seja Deus, nós somos o único exército no mundo que abandona, louvado seja Deus, os soldados, mas nós não podemos fazer isso, precisamos continuar. Louvado seja Deus, falando para a pessoa: estou indo, vamos, não vai? Fica aí, mas eu vou continuar. Davi continuou. E a Bíblia diz que quando Davi está continuando, no meio do caminho ele encontra uma amalequita, caído, doente, fraco. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Davi carrega aquele homem, que Davi, louvado seja Deus, alimenta ele, que Davi, louvado seja Deus, ele pega, louvado seja Deus, e dá remédio para aquele homem. Deixa eu falar uma coisa, nós já estamos caminhando para o encerramento, mas eu estou animado com essa palavra. Deus está falando comigo, e o Espírito Santo está dizendo, louvado seja Deus, que Ele está falando, louvado seja Deus, com pessoas através dessa mensagem. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Davi alimentou aquele homem. Sabe, louvado seja Deus, a nossa plantação, louvado seja Deus, ela tem que ser independente, louvado seja Deus, do que a gente está vendo. Davi não conhecia quem era aquele homem, Davi não sabia quem era aquele homem, e Davi, louvado seja Deus, falou: cuida dele, dá remédio para ele. Sabe, louvado seja Deus, eu gosto muito daquele filme Fazendeiro de Deus, porque Deus poderia falar com aquele homem, para quem já assistiu o filme, louvado seja Deus, Deus poderia falar com aquele homem para ele plantar qualquer outro tipo de, fazer qualquer outro tipo de plantação, mas no filme, sabe o que Deus manda ele plantar? Batata. Batata, louvado seja Deus, ela não cresce para cima, ela cresce para baixo. Se for numa plantação de batata, louvado seja Deus, você não vai ver nada. Você vai saber que tem batata plantada ali, porque o agricultor, o plantador ali vai falar: tem batata plantada aí. Exatamente. Às vezes Deus vai falar para nós assim: ô meu servo, vai plantar batata. Vai plantar batata. A gente manda os outros plantar batata, a gente nem entende o que ele está falando. Mas plantar batata, louvado seja Deus, é quando Deus vai falar para você: você vai plantar, e só vai saber o que você vai colher, louvado seja Deus, quando, louvado seja Deus, você for no dia da colheita. Isso é fé, irmão. É ouvir Deus mandar Deus falar para nós: vai plantar batata, louvado seja Deus, e nós plantar batata e esperar a colheita. Você não sabe o que você vai colher. É que nem cenoura, que nem mandioca. Mandioca ainda você vê a folha, cenoura você vê o talo lá, louvado seja Deus, mas você só sabe o tamanho, louvado seja Deus, daquilo que você vai colher, quando, louvado seja Deus, você realmente chegar ao tempo da colheita. O problema, irmãos, é que nós, louvado seja Deus, muitas vezes, nós só queremos plantar aquilo que nós estamos vendo, nós queremos plantar aquelas árvores que vão crescer, e a gente vai olhar e vai falar assim: nossa, olha que fruto bonito, olha, esse ano vai dar muito fruto, louvado seja Deus, esse ano eu vou ter uma colheita muito boa, porque você está vendo o que você vai colher. Muitas vezes nós queremos plantar laranja, nós queremos plantar limão, nós queremos plantar manga, nós queremos plantar aquelas árvores que crescem para cima, mas louvado seja Deus, se nós entendermos o que Deus quer falar conosco, nós precisamos plantar aquilo que muitas vezes nós não vamos ver, louvado seja Deus, o que nós vamos colher até o dia da colheita. Mas sabe de uma coisa, louvado seja Deus, você vai colher. Davi, louvado seja Deus, plantou em quem ele não conhecia, porque o texto que a Bíblia vai dizer, olha aqui o que Deus vai fazer. Louvado seja Deus, olha o que Davi vai dizer. Versículo 13. E Davi lhe indagou: a quem pertences? De onde é? Davi não sabia quem era aquele homem. Deus muitas vezes vai dar dessas para a gente, irmão.
Deus muitas vezes vai falar para a gente assim, ó, planta aí. Você vai falar, mas o que vai te dar aqui? Planta aí. Sabe? Mas aqui nessa terra, lá nos Salmos, a Bíblia vai dizer assim, louvado seja Deus, que Deus ele faz de nós como árvores plantadas junto ao ribeiro, que na estação certa ela vai dar o seu fruto. Em Botucatu, quando na minha infância, eu não sei se existe esse lugar ainda, mas tem um lugar lá chamado Bocaina. Eu conheço esse negócio de Bocaina. E louvado seja Deus, é um rio, um córrego na realidade, não é um rio. É um córrego. Louvado seja Deus, e dos dois lados desse córrego tem manga, plantação de manga. Eu não sei se existe ainda lá esse lugar, mas você pode ir lá na época de manga. Pelo menos a gente ia toda a época de manga. Você pode ir lá, louvado seja Deus, na época de manga. Louvado seja Deus, que você vai ver ali aqueles pés todinho repleto de manga, que é plantado na beira do rio. A água vai alimentando ela, louvado seja Deus, e na estação certa você pode ir lá buscar manga, você vai trazer manga. Por que o senhor está falando isso, pastor? Eu estou falando isso porque se Deus falar para você, planta nessa terra, louvado seja Deus, faz da maneira que eu estou falando, louvado seja Deus, na estação certa, ou seja, no tempo certo de Deus, você vai ter colheita. Eu vim aqui nessa noite, eu estou profetizando, vai ter colheita, vai ter colheita, vai ter colheita, vai ter colheita, vai ter colheita. Davi não sabia quem estava plantando, mas sabe quem era aquele homem? Aí no versículo 13 ele vai responder. Aleluia. Então Davi, louvado seja Deus, ou melhor, perdi o versículo aqui, calma aí. Então Davi indagou, versículo 13: a quem pertences? De onde és? E ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Mas o Senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós invadimos a terra dos Queretitas e a região sul de Judá e o território das famílias de Caleb, e incendiamos toda a cidade de Ziclag. Então Davi lhe pediu: poderia me guiar-me até esses assaltantes? E ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás e nem me entregarás na mão do meu Senhor, e eu te conduzirei até ele. Aquele qual Davi investiu, deu comida, deu remédio, deu tudo, era quem ia levar Davi, louvado seja Deus, para recuperar o que ele tinha perdido. O que Deus está dizendo para nós aqui, é o caminho para o encerramento, é que nós, louvado seja Deus, a nossa plantação aqui hoje, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa consagração, a nossa oferta, o nosso dízimo, louvado seja Deus, vai produzir restituição, louvado seja Deus, na nossa vida, vai produzir, louvado seja Deus, milagre na nossa história, vai produzir milagre na nossa vida. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, versículo 17: e Davi atacou de surpresa e os massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte, e ninguém escapou exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Então Davi, olha o que o texto vai dizer, recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado, e também libertou as suas esposas, de modo que nada lhe faltou. Davi levou de volta todos os filhos e filhas dos seus soldados, e todos os objetos, fossem grandes ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa com os conduzia diante de outro gado, exclamava: este é o despojo de Davi. Sabe o que o texto está dizendo? Que Davi foi lá, recuperou tudo quanto os amalequitas haviam roubado. Louvado seja Deus, ainda pegou tudo que os amalequitas deixaram. Sabe qual é a palavra de Deus para mim e para você nessa noite?
Louvado seja Deus, você e eu passamos pelo momento que nós tivemos, choramos, até faltar lágrima. Nós passamos, louvado seja Deus, por momentos onde nós demos brado de dor. Nós passamos por momentos, louvado seja Deus, onde nós achamos que a batalha ia acabar. Louvado seja Deus, mas nós já saímos de um e entramos na outra. Mas sabe o que Deus está dizendo para nós? Você vai pegar tudo que é teu de volta. Deus, Ele vai restituir tudo. E vai te dar com juros e correção monetária. A palavra de Deus diz que Davi pegou tudo que era dele. A Bíblia diz que a palavra de Deus vai dizer que Davi foi lá, pegou as esposas, os filhos, pegou as esposas, louvado seja Deus, dos seus soldados, pegou, louvado seja Deus, os filhos, pegou os objetos, louvado seja Deus, era grande ou era pequeno, louvado seja Deus, tudo que os amalequitas roubaram, ele pegou de volta. Mas a Bíblia diz, louvado seja Deus, que quando um exército perdia a batalha para outro exército, tudo aquilo que aquele exército tinha, louvado seja Deus, pertencia ao exército do vencedor. Deus está dizendo, eu vou te dar vitória. Você vai pegar aquilo que o inimigo tomou de você, e ainda mais, e ainda mais, e ainda mais, e ainda mais.